Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Nos últimos anos, nenhuma série fez tanto sucesso quanto Stranger Things. E todo esse sucesso é resultado de uma boa história, referências e, acima de tudo, muita nostalgia. Principalmente em relação aos anos 80. É uma série que faz você voltar no tempo e sentir um calorzinho no coração. Série com sabor de leite com biscoito, entendeu? Faz você se lembrar de quando você se deitava no sofá e simplesmente aproveitava a vida sem preocupações. Aliás, eu faço isso até hoje, né? Que é o biscoito amassado todo quebradinho com leite. Ou bolacha, no caso. Nossa, mas isso é coisa de criança, né? Eu sou um pouco. Eu sou muito mais adulto. Eu simplesmente pego o biscoito e molho no leite. E agora não é só mais biscoito, porque existe a linha Nestlé Stranger Things, que é ao mesmo tempo biscoito e também chocolate. Você não sabe se está comendo uma coisa ou a outra, mas sabe que é delicioso, o melhor dos dois mundos. Invadir! Vocês estão falando de comer biscoito molhado no leite e esmagado? Ah, calma aí, vai. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita fácil, perfeita para você ver episódios da 5ª temporada de Stranger Things, que eu tô ansioso, acabou de lançar, mas bora pra receita. Então, para começar isso daqui, a gente vai bater os ovos com os açúcares e nada de preguiça, tá? Primeiro a gente vai quebrar rapidinho, ó, 2 ovos, você sabe fazer isso? Com uma mão, tá? E logo depois você vai adicionar os açúcares. Aqui eu tô colocando o açúcar mascavo e as medidas vão estar na legenda do vídeo. E logo depois eu vou colocar o açúcar cristal. Então a gente vai bater isso daqui com o fouet até ficar bem homogêneo. Daí quando ficar exatamente homogêneo assim, ó, bem misturadinho, a gente vai pro próximo ingrediente, que nada mais é que o quê? A manteiga em ponto de pomada. Aqui, manteiga sem sal, tá, cozinheiros? Então a gente vai fazendo mexe. Daí tem que virar esse cremezinho assim, ó. Super homogêneo também. E agora a gente vai pros ingredientes secos, tá? Vamos entrar com a farinha de trigo e logo depois o bicarbonato de sódio. E aí é só fazer o mexe até ficar bem homogêneo. E agora a gente vai adicionar a estrela da receita de hoje. Choco Pretzel e Choco Cookie, a união perfeita entre a crocância e a cremosidade. Dá licença, viu? Aqui a gente vai colocar pedaços do cookie, que vai trazer mais crocância. É cremoso mesmo, viu? Além de ficar lindo, traz aquele contraste entre doce e salgado perfeito. E a gente vai misturando até que a massa fique homogênea. Daí eu vou colocar a massa de cookie aqui na forma de vidro e forrar ela. Viu? Fácil, né? Olha como é que ele vai ficando todo preenchidinho. E agora a gente recheia. E aí, por último, a gente vai cobrir com um pouquinho mais de massa para fechar a nossa torta. E aí a gente vai finalizar com chocotrio e vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Agora, ó, desafio a vocês a fazerem, tá? Dá licença, viu? Seja molhado no leite ou fazendo uma receita, a linha Nestlé Stranger Things traz o melhor dos dois mundos e é perfeita para fazer aquele lanchinho enquanto você assiste a sua série favorita. Nela você vai encontrar o clássico Nestlé Choco Cookies, além do Choco Biscuit, Choco Trio e até o diferenciado Nestlé Choco Pretzel, que mistura doce com salgado. É a mistura perfeita entre chocolate e biscoito. Então se você é assim como a gente que gosta de assistir a série beliscando alguma coisa, corra e garanta o seu antes do fim da série. E agora que terminou o momento jabá, a gente pode ir pro vídeo, né? E finalmente tentar entender por que Stranger Things nos faz querer voltar aos anos 80. O que essa série tem de tão especial? É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. A série Stranger Things surgiu da mente de 2 irmãos, os irmãos Duffer, que tinham ali um trabalho não muito extenso, tinham trabalhado em pequenas coisas, mas a Netflix apostou na ideia deles de fazer uma série que falava muito sobre os anos 80, mas que também tinha muito terror. A partir daí, tanto a história dos irmãos Duffer quanto a Netflix mudaram completamente. Stranger Things se tornou um fenômeno mundial e uma das séries mais assistidas do catálogo da Netflix. Ela conseguiu unir públicos diferentes, tanto jovens que se interessavam por essa nova história e essas novidades que estavam sendo apresentadas a eles, quanto pessoas mais velhas que acabavam assistindo a série e vendo a sua própria infância representada naquela obra. E quando alguém falava sobre Stranger Things, sempre vinha junto uma palavrinha mágica: referências. Eu entendi a referência.
Exatamente, um dos pontos centrais de Stranger Things são as 1001 referências que os irmãos já admitiram que fizeram na série. Eles se inspiraram em diretores como Steven Spielberg, Wes Craven e John Carpenter, então tem um pouco daquela atmosfera que a gente vai ver em ET, o extraterrestre, também tem aquela pegada de terror de Hora do Pesadelo, e Halloween, no climão de como filma a cidade e tudo mais, também vai estar presente. Além, é claro, de vários outros clássicos dos anos 80, a década que realmente encantava os irmãos Duffer. Guys, I really think we should turn back. Did you guys hear that? That's not Will. Outra grande inspiração foram as obras do autor Stephen King. It, a Coisa, e o conto que depois acabou se tornando, o filme Conta Comigo, também tinham essa questão de serem protagonizados por um grupo de crianças que precisavam enfrentar, claro, situações muito perigosas. A própria abertura da série, quando apresenta o logotipo, a fonte ali utilizada, é claramente inspirada nas capas dos livros do Stephen King. Aliás, essa é uma dessas aberturas que ninguém pula, porque ela meio que dá o clima da série. Você já encontra ali, entendeu? Já fica ambientado. E a música, meu amigo, a potência que essa música tem é invejável, porque agora que voltou a série na 5ª temporada, e eu dei play pra ver o primeiro episódio, cara, quando começa a música, o cara arrepia, o cara já começa a lembrar de 2016, quando ele conheceu a série, e depois das outras temporadas. É uma música muito poderosa, A junção de tudo isso, das referências, da música, do clima, elas abrem um portal para um outro mundo, e nesse caso não é o mundo invertido, mas sim a década de 80. Ainda bem. E não é só por causa das bicicletas antigas, dos fliperamas, da moda, não é só isso, mas também uma pegada onde tudo era mais simples, parece, porque aqueles jovens não têm contato com a internet, com os celulares, então as brincadeiras são muito mais analógicas, de fato parece um mundo mais simples. E isso acaba evocando na pessoa, de fato, uma nostalgia, mas é engraçado porque tem muita gente que tem nostalgia dos anos 80, sendo que nasceu nos anos 2000, nem teve contato com essa década, nem sabe como é que as coisas eram, mas ela consegue emular essa falsa sensação de lembrança do passado, sabe? É uma memória emprestada da série, mas ainda assim ela passa pra gente um sentimento de brincadeira com os amigos, sabe? Uma coisa mais ingênua, mais inocente, que quando a gente vê, estamos todos contagiados, querendo jogar RPG, querendo se reunir com os amigos, querendo andar de bicicleta na rua, querendo fazer todas essas coisas. Querendo voltar a uma época onde a gente não precisava se preocupar com a fatura do cartão, com o trabalho no dia seguinte, com a luz que faltou, nada disso, era só curtir a vida e viver essas amizades. Outro fator muito interessante de Stranger Things é que é uma série de terror, obviamente, tem várias mortes, inclusive, com uma violência extrema, mas ao mesmo tempo tem uma comédia, tem uma sensação de amizade, um conforto, e a gente acaba assistindo isso, e mesmo sentindo medo em alguns pontos, ela é gostosa de assistir. E isso é mérito, claro, dos irmãos Duffer, que conseguem passar essa sensação, Muito obrigado, muito obrigado. Que não é fácil, tá? Não é fácil tu conseguir equilibrar as duas coisas, porque poderiam falar, pô, uma série tão violenta, e daqui a pouco tem crianças brincando, parece que não mistura as coisas, mas eles conseguem fazer dar certo. E até essa sensação é muito interessante, Porque hoje em dia as produções de terror, elas tendem a ser para maiores de 18 anos, a ter cenas bastante violentas, entendeu? Envolve muito sangue, envolve muita morte, e nesse caso aqui não, é um medo confortável. Aliás, eles estão lá dando porrada em Demogorgon, enfrentando males gigantescos, mas também tem que lidar com os problemas do dia a dia de uma escola. O bullying, a discussão na sala de aula, as pessoas que eles gostam ou desgostam, então a gente fica ali torcendo por eles, até porque é um grupo de amigos um pouco rejeitados, Porque eles são os nerds, eles não são os esportistas, então a gente vai ter esse negócio do bullying às vezes, mas vai ter a catarse desse grupo dando a volta por cima. Ela funciona meio que como uma fuga do mundo moderno, Esse excesso de telas, essa agitação toda, esse estresse onipresente, até em fim de ano, Quando tá todo mundo cheio de coisas pra fazer, e aí tem festas de fim de ano, mas aí no fim de semana tem um jantar, tem não sei o que. A série, ela leva a gente pra esse mundo mais simples. Aliás, quando você assiste a série e começa a reparar no vestuário, nos carros, no jeito que eles se portam, tudo mais, os cabelos, tu vai ver que é bem anos 80, e você vai falar, claro, os anos 80 eles eram assim.
Sim, eles eram, mas talvez a série dá uma potencializada nisso, entendeu? Faz aquela parada ser ainda maior, ainda mais escrachada, ainda mais estereotipada. O que é muito positivo, porque assim se torna muito mais memorável também, né? E mesmo que a série acabe repetindo alguns clichês dos anos 80 que a gente viu em vários filmes, né? Esse negócio das crianças terem que combater um mal muito grande, de serem desacreditadas pelos adultos, de precisarem encontrar suas próprias soluções e tudo mais, isso não é novo. Mas a jornada é tão gostosa que a gente assiste e não vê problema em nenhuma dessas situações. Porque a série meio que acaba pegando a gente pela mão e nos convidando a ser criança novamente. Então a gente se sente meio que parte do grupo, a gente anda de bicicleta, a gente reativa um desejo de jogar um RPG, de conhecer um fliperama, de ouvir uma música que nem conhecia ou que há muitos anos não escutava. Em resumo, Stranger Things é uma espécie de túnel do tempo que consegue nos apresentar essa década que muitas vezes a pessoa nem viveu, mas que tem muita nostalgia, se interessa, gosta dos personagens, gosta dos mistérios, quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. É uma série extremamente magnética. E como o Miguel falou, é uma década que muitas vezes a gente não viveu e quando viveu, provavelmente tenha feito isso de uma maneira diferente, já que os anos 80 aqui no Brasil não eram os anos 80 que são apresentados na série, só que a ambientação, os personagens, as relações, tudo isso é tão verdadeiro, tudo isso é tão gostoso que de fato a gente assiste e se sente um pouco parte daquilo. A gente volta a ser criança e a gente lembra desse tempo onde a nossa maior preocupação era pegar um pacotinho assim, ó, comer todos esses biscoitos, tomar um leitinho gelado bem gostoso e aproveitar a vida. Sem correr o risco de ser atacado por alguma criatura interdimensional que quer acabar com o mundo, né? Porque isso, no caso, realmente, eu não consigo me lembrar desse momento da minha vida. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. A gente olha, no final das contas, no conforto do sofá, se assusta um pouquinho, mas tá na TV, né? Você tá de boa lá, né? Comendo um cookie. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta o que você achou do vídeo. E se você também tem algo a contribuir a respeito do porquê você se apaixonou por Stranger Things. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para tudo quanto é lugar e, obviamente, de experimentar os produtos da linha Nestlé e Stranger Things, que estão deliciosos, maravilhosos e não tá fácil de achar, tá? Tá difícil. Todo mundo tá comprando.